Ao longo da arte da cura, vamos mostrar-lhe como chegamos até aqui. Sempre em luta permanente entre o mundo visível e o invisível. Primeiro a arte, as ideias e a curiosidade libertam-nos. Depois a ciência traz certezas e a cura rápida no combate à doença. Agora voltamos a olhar o todo para garantir que a arte da medicina cuida da saúde e da dignidade humana. Os processos criativos de descoberta e de infecção estão interligados. Nós tendemos a separar a ciência da arte, mas eles estão intimamente ligados. Eternamente, o belo e o sublime. Universos simbólicos ligam-se à nossa sensibilidade, intuição e imaginário na esperança de melhor entendermos o mundo. Charles Darwin sempre disse, nesta evolução da humanidade, isto é uma evolução entre o visível e o invisível, entre os micro-organismos e os seres visíveis. A luta pela vida conta-nos uma história de milhares de anos de coevolução. Vêm os seres unicelulares. Foi quando a gente, há muito mais anos, éramos bactérias. Houve uma evolução a partir de seres unicelulares, multicelular, e é por isso que nós temos homologia, por exemplo, com o arroz ou com o brócolo. E se temos com o arroz e com o brócolo, também temos com bactérias. O nosso organismo tem muito mais micro-organismos do que células humanas. Portanto, nós temos uma simbiose muito perfeita e muito completa com as bactérias que existem nas bactérias, e um ecossistema múltiplo, não é só bactérias, é vírus, é todos os micro-organismos que nós chamamos agora os microbiomas. Afinal, nós não somos só nós. Vivem connosco micro-organismos que digerem o que comemos, produzem vitaminas e protegem-nos das doenças. São eles que reforçam o nosso sistema imunitário, mas por vezes nos causam graves infecções. Portanto, a doença é de facto um equilíbrio entre o agente, o micro-organismo, e o nosso sistema imunitário. Se conseguirem ser mais fortes que as nossas defesas, chegam às células, conseguem multiplicar-se. E, por norma, os micro-organismos são sempre mais rápidos na adaptação ao meio, o tal que Hipócrates dizia estar na origem de maior parte das doenças. Hipócrates é considerado, diria, o pai não só da medicina, mas incluindo também da saúde da população, da saúde pública. Deu uma importância especial à questão das epidemias, o que fazer a nível de uma comunidade, mas também as suas relações com o meio ambiente, sobretudo com a potabilidade da água. Uma epidemia que entra em Atenas e que tem a particularidade de provocar a quem é afetado muita febre. Tucídides descreve que os doentes com febre muitas vezes atiram-se à água dos poços. Muitos julgam que foi gripe. É que havia a ideia dos miasmas, que vem desde a Grécia Antiga, que a doença viria pelo ar. Esta geração espontânea vai durar séculos. As pragas não vão largar a humanidade e algumas são tidas como as primeiras guerras biológicas. Reza a história que corpos contaminados de peste negra foram catapultados pelos mongóis para dentro das muralhas da cidade de Cafa. Em fuga, comerciantes noveses levam a peste consigo.
desde a antiguidade que a guerra não era só ir para a guerra, mas há também guerras químicas e guerras biológicas, já há setas envenenadas, portanto já há um conhecimento muito bom de tóxicos. E não podemos esquecer todas as experiências médicas que foram feitas durante a Segunda Guerra Mundial. Não foram exclusivas apenas da Alemanha nazi, o Japão também o fez, os Estados Unidos também o fez por causa dos efeitos da bomba atómica e infelizmente é o lado negro da investigação científica e da parte da utilização das doenças. A peste, na altura, é transmitida pelo rato preto. E, na altura, havia ratos por todo lado. Então, nos barcos, era uma coisa impressionante. O fenómeno era tão devastador que havia portos que fechavam, que não deixavam os barcos parar, porque não queriam que saíssem as populações nem os ratos. Mas os ratos saíam dos barcos pelas cordas e vinham para a terra. E isto disseminou por todo o mundo, foi catastrófico. Um terço da população europeia é dizimada e a geoestratégia vai intensificar o caos. Mesmo as questões da geoestratégia, da geopolítica, acabam por ter uma relação muito importante na doença e infelizmente, muitas vezes as doenças, ao longo da história da humanidade, foram utilizadas para determinadas limpezas. Acendem-se fogueiras em toda a Europa. A Inquisição não dá tréguas, a morte vai triunfar até ao século XVIII. Sem qualquer antídoto, os médicos protegem-se e marcam distâncias. As pestes vão continuar. Lisboa passa a cidade sombra em 1569. Isolamento, lazaretos ao largo das cidades, quarentenas obrigatórias. Vai ser assim durante muitos séculos e há quem pressinta o contágio. No século XVI, Frascatore, um médico italiano, teve uma noção de contágio muito clara, pressentiu a existência de micro-organismos patológicos, né, de bactérias e vírus e isso tudo. No reequilíbrio de poderes, a burguesia é a nova classe emergente, fascinada pelos odores, aromas e perfumes. E a água de colónia chega a pôr em causa a necessidade de tomar banho. Afinal, os cheiros continuam a ser o único filtro contra as epidemias. No século XVII, século XVIII, estas máscaras que nós hoje utilizamos, existia exatamente uma pecinha, que é o pomadeiro. Esta peça em prática que abriria exatamente como uma tangerina e que cada favozinho teria plantas, especiarias que, colocando entre a boca e o nariz, provocariam exatamente um filtro. As pessoas mais pobres geralmente tinham saquinhos de aromas, tentariam evitar que a doença viesse pelas vias respiratórias. Vai ser preciso ser capaz de ver o invisível. Copérnico já tinha colocado o Sol no centro do Sistema Solar, Galileu amplia a visão da luneta, com o telescópio faz prova do heliocentrismo e a curiosidade aguça o engenho. O Paul Leeuwenhoek, um holandês, que se dedicava a melhorar o sistema de lentes e a conseguir ampliar, fazer lupas, e também o Hooke, que conseguiram umas lentes que permitiam ver germes. E eu acho que é extremamente interessante porque eles se divertiam-se imenso a ver germes na boca das pessoas, na água. Com animáculos à vista, a vida não vai ser a mesma. A Revolução Industrial é a outra inovação a contagiar o mundo, o carvão, a nova fonte de energia, a alimentar novas ideias, formas de estar e uma população em crescimento. E aqui havia a conjugação de dois fatores: deficiente alimentação, deficientes condições de vida. A tuberculose vai irromper com violência mortal, mas o romantismo consegue encontrar beleza na fragilidade humana e chama a tuberculose doença romântica. A tuberculose começa a ser idealizada como a peste branca, como uma doença que mata lentamente, que mata as pessoas na flor da idade, as jovens mulheres, e que dá uma morte redentora, não é? A heroína da Traviata, portanto, são cortesãs, não é? Que morrem
A Severa, não é, do Fado, também morre aos 20 e poucos anos, vítima de tuberculose. Ligada às artes e ao amor, a valorização estética da doença cobiça a palidez, mas o contágio é tão feroz que se acredita que o simples pó pode espalhar a doença. Portugal não vai escapar. O judeu Ribeiro Sanches foge do país e torna-se uma das figuras mais importantes do mundo científico europeu do século XVIII. Foi muito importante como pioneiro, como aquele que introduziu de uma forma científica, diria, este conceito de saúde dos povos é saúde pública. É uma obra notável em saúde pública porque, pela primeira vez, as questões do ambiente, até da gestão urbana numa cidade, são devidamente abordadas. Esses conselhos, essas orientações de Ribeiro Sanches terão sido observadas na reconstrução de Lisboa. Ele é precursor dos autores ingleses que 100 anos depois abordam as questões da saúde pública de base científica, sobretudo relacionada com a pobreza, com a exclusão, com a falta de sistemas de abastecimento de água. Essencial à vida, a água é o meio para onde é lançada toda a poluição da Revolução Industrial. E uma nova pandemia vem da Índia para a Europa. A terceira vaga de cólera chega a Londres, onde o médico manda cortar o abastecimento de água dos poços e confirma a origem. Antes de saber da existência de bactérias, foi John Snow que comprovou que a cólera tinha a origem da ingestão de água que estava contaminada. A epidemia entra na nossa sociedade e está fortemente ligada à questão dos esgotos. O que vai fazer? Uma revolução na gestão urbana. Há cidades como Paris, como Nápoles, que vão ser até reestruturadas para criar cordões e ruas que provoquem ar para exatamente limpeza também desse ar. A participação inglesa nas lutas liberais traz a cólera para Portugal. Médicos portugueses participam em múltiplas conferências sanitárias internacionais. O mundo quer uniformizar medidas de combate, não lesar o comércio internacional. Partilhar o conhecimento de ciência torna-se um objetivo. Abolida a censura, um novo poder vai emergir. Traz as últimas, traz as notícias. O positivismo tinha anunciado a época de mudança. É nos laboratórios que vai nascer a medicina social. Pasteur é o primeiro a dizer que existem micro-organismos, não é? Mas o Koch também tem uma importância muito grande e ele consegue descobrir muitas variedades de bactérias, não só descobri-las, como associá-las a certas doenças. Naqueles 50 anos que se seguem ao Koch, o Koch descobre o bacilo da tuberculose, mas depois o bacilo tífico, o bacilo da febre de Malta, o bacilo do gonococo, da blenorragia, o treponema da sífilis. Há ali um período em que muitos investigadores criam praticamente toda a bacteriologia. E isso vai ter um efeito enorme, que é saber quais são as causas, de facto. Não temos ainda terapêutica, mas passamos a saber a causa das doenças, que são as doenças mais frequentes e mais mortíferas. A higiene privada era o cuidar do corpo e a higiene pública era o cuidar daquilo que eram os problemas de saúde que tinham que ver com a própria sociedade. O saber laboratorial torna-se indispensável ao exercício do poder do Estado. A medicalização da sociedade traz hábitos de higiene pessoal que a publicidade vai alicerçar na construção social do belo. Com o advento destas ciências laboratoriais, microbiológicas, histológicas, estudo da pele, o estudo do micro-organismo, essa higiene científica começa a ser um apoio importantíssimo da produção dos produtos cosméticos. A higiene apodera-se do belo. E a beleza surge como o espelho da ordem.
A comunidade higienista portuguesa está cientificamente bem preparada, mas é apanhada de surpresa quando o andaço chega ao Porto. Ricardo Jorge é diretor do Serviço de Higiene Municipal e está atento. Chamou o Câmara Pestana para ir lá, para identificar a doença, porque o Câmara Pestana era um grande bacteriologista nessa altura. Ele já tinha identificado a doença, mas precisava de uma confirmação. Peste negra ou bubónica. No Porto Cosmopolita é declarada guerra aos ratos, a nu. Ilhas de desigualdades e pobreza, sem água nem esgotos, intensificam as inspeções e visitas sanitárias e tornam urgente a desinfestação. Gerou-se um certo pânico e o governo aqui de Lisboa resolveu impor medidas drásticas, militarizadas, a fazer um cerco militar ao Porto, etc. E medidas terríveis que foram muito mal aceitas pela população. 20 mil pessoas fogem do Porto. Sucedem-se as manifestações junto ao Palácio da Bolsa, a população teme a fome e a paralisia económica. O Porto é o epicentro da terceira vaga de peste bubónica. O que acontece é que esta peste bubónica já não aparecia há muito tempo na Europa, há uns séculos, e, portanto, há muita gente que vem de fora, cientistas que vêm cá também estudar isso, não é? E isso dá um certo argumento, depois em Lisboa, ao Ricardo Jorge, para impor ao governo as grandes reformas que ele vai fazer por volta de 1901 e que depois vão sendo aperfeiçoadas. Toda a nossa política sanitária começa com o Ricardo Jorge. Peste bubónica, tifo, febre amarela, febre tifoide, sífilis, cólera, varíola, tuberculose, são muitas. Tantas que o século XIX fica marcado como o século de todas as epidemias, conduzindo a uma nova atitude dos poderes públicos, mas também da sociedade. O caso da tuberculose era uma doença que cruzava toda a sociedade, portanto vai desde os reis até a pessoa mais pobre. Aí a sociedade percebeu que tinha que lutar contra a tuberculose pelo seu todo. A rainha Dona Amélia vai dar o exemplo. A tuberculose tinha levado a jovem princesa portuguesa e ainda sem medicamentos para combater a doença, Portugal trava a batalha possível. Cria a Associação Nacional dos Tuberculosos, capta fundos privados para participar na assistência pública, faz nascer os sanatórios. Os sanatórios surgem exatamente como resposta à grande quantidade de tuberculoses que existiam em locais que eram considerados de ar puro, locais propícios ao tratamento, ou pelo menos não curando a doença, mas que pudessem atenuar os malefícios da doença. Nós tínhamos, nessa altura, taxas de mortalidade por tuberculose que andavam perto dos 100 por 100 mil habitantes. Mortalidade. Famílias inteiras dizimadas. Ainda sem cura, em pleno século XVIII, médicos italianos atribuem a chegada de um surto, sempre na mesma época, à influência astrológica. O primeiro relato que eu acho que todos os cientistas concordam em ser efetivamente de gripe é uma gripe que aconteceu em 1580. Desde o século XIV até ao século XIX há descrição de 31 epidemias ou pandemias de gripe. Aquilo que nós sabemos muito bem é o que é que aconteceu a partir do século XX. Isso nós sabemos bem, e sabemos bem porque o vírus da gripe é um vírus muito especial. Tuberculose, tifo e varíola, as epidemias já causavam baixas em Portugal e com a guerra faltava quase tudo. $10 milhões de pessoas tinham morrido na Primeira Guerra Mundial. O mundo celebra agora a paz, sem adivinhar que o regresso a casa de milhares de soldados traz um assassínio em série. Veio ali de Espanha, de Badajoz, trabalhadores agrícolas, e isto, numa primeira fase ali em junho, julho, quando apareceu, ainda foi controlado, mas depois em outubro foi uma catástrofe. Houve aldeias que desapareceram. 60 mil pessoas morrem em Portugal, maior parte entre os 20 e os 30 anos. O vírus de 1918, o vírus da gripe espanhola, infectava maioritariamente pessoas jovens com um sistema imune robusto. A guerra já tinha espalhado a morte e a fome.
Faltavam médicos e enfermeiras, os hospitais civis valem ao país, que mobiliza médicos na reforma e locais para armar camas, como o Liceu Camões. Os vírus ainda são desconhecidos. Apenas em 1933 soubemos da sua existência, mas só em 1940 o microscópio eletrónico vai deixar os cientistas conhecer a forma do H1N1 para nunca mais sair de alcance. Depois da Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se o World Health Organization e aí, em 1947, discutiu-se e estabeleceu-se a necessidade de controlar muito bem o vírus da gripe. Vacinas e antibióticos controlam agora o vírus em mutação permanente. Algumas doenças infecciosas já têm tratamento, mas a esperança não é igual para todos. A cólera gera-se na miséria. Na sua origem estão a não existência de sanitários, esgotos, água canalizada, desinfetada e tratada. Os últimos surtos de cólera que houve neste país foram rapidamente controlados, porque se fazia a quimioprofilaxia e porque, no tempo do Arnaldo Sampaio, como diretor-geral de saúde, criou um cordão sanitário à volta da cidade de Lisboa. O modernismo também dedicava uma atenção especial à administração. Administrar a saúde na perspectiva da comunidade, da coletividade. Com Arnaldo Sampaio estava Gonçalves Ferreira e outros que, no conjunto, reorganizaram a saúde pública em Portugal. A prestação de cuidados de saúde é democratizada e Portugal vai conseguir começar a inverter o ciclo da pobreza e da doença. Os cuidados de saúde, o saneamento básico, a água potável, a esterilização. E nós, como sabemos, em Portugal, só na viragem para a segunda metade do século passado é que começámos a ter em Portugal. Agora, a humanidade em África, América Latina, no Oriente, existem ainda muitas populações que têm estas carências. E muitas destas doenças refugiam-se lá. E tudo acontece num ápice. Com um simples toque globalizamos o mundo, partilhamos quase tudo e cruzamos o mundo em poucas horas. Ao que parece, o século XXI está a tornar-se o século de todas as emergências. Por isso, as alterações climáticas vão agravar um fenómeno que já está em curso, que são grandes migrações, exacerbadas pela falta de alimentos, condição da água a faltar, as epidemias vão se alastrar, inclusive vão voltar à Europa. E, como sempre, de surpresa, pela primeira vez, um vírus deixa o mundo em quarentena global. Há um esforço enorme em termos de epidemiologia e de investigação e de vigilância de algumas doenças, mas há muitas outras que vão aparecer porque não estão tão vigiadas. Vigilância é precisa, até porque o medo que paralisa traz também o risco de outros surtos, quando mais de 13 mil bebés não são vacinados no primeiro trimestre de 2020 em Portugal. Estas doenças infecciosas têm todas a ver com as condições socioeconómicas das populações. A Finlândia, por exemplo, tinha cancro de estômago como nós. E ficou bem quando passou a ter frigoríficos, desenvolvimento económico e social. E, portanto,
passar a lavar as mãos e ter menos, no fundo, por exemplo, as crianças deixaram de viver nos mesmos quartos. Por exemplo, na Colômbia, a prevalência de cancro do estômago é proporcional ao número de crianças que vivem no mesmo quarto, o que é um sinal indireto de pobreza e de falta de higiene. Está a ver o que eu quero dizer? Isso é claro, pelo contágio, o que é muito impressionante. O nosso intestino tem um microbioma imenso que nos protege, de facto, de imensas doenças e que quase que está a servir neste momento, pode ser quase o nosso bilhete de identidade. Portanto, aquilo faz parte de nós e é um mecanismo de defesa muito importante. Tenho a impressão que existem 2 ou 3 grandes bancos de dados a nível mundial, onde todas as estirpes, todas as doenças, todos os micróbios, todas as bactérias, todos os germes, todos os parasitas vão estando ali referenciados exatamente para criar condições a nível mundial nesse combate pela saúde de todos. Até aqui, temos tido capacidade de pensar em conjunto, imaginar possibilidades e ter esperança na cura. A necessidade de novos recursos está a gerar novas oportunidades para os micro-organismos. Um desafio constante e, maior parte das vezes, impaciente. Mas agora não podemos dar abraços. Mas quando? Dizem que a vacina só para o ano. A questão é ancestral, a resposta inacabada. Investigação, cooperação, tecnologia e inteligência artificial traçam hoje o caminho invisível da cura, onde muitas outras vidas têm tido a mais longa missão: manter a nossa vida. Chegámos até aqui num diálogo constante entre arte e ciência, um caminho para continuar a percorrer no próximo episódio da Arte da Cura.